Bom dia, galera. Mais uma vez estamos aqui, né, para corrigirmos a nossa lista de atividades do ensino médio, né? É uma lista sobre regime especial de aulas não presenciais, é promovida aí pela Superintendência de Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do Estado de Goiás, beleza? Nossa lista de exercícios trata exclusivamente, né, da carta de leitor com característica argumentativa, né? Característica de convencer o leitor das suas ideias, dos seus argumentos, fazer com que ele aceite, acate, né, a sua tese, digamos assim, certo? A princípio, nós vamos direto aos textos, certo? Leia o texto a seguir. Ele diz o seguinte, no Meet, né, que aqui é uma imagenzinha, espaço do leitor, @revista mundoeducação.com. O texto é o seguinte: prezado editor, olha só, já começa com o vocativo, obviamente, para o editor de uma determinada matéria. Gostaria de parabenizar a matéria sobre a importância do uso de pronomes de tratamento. Olha do que se trata a matéria. Se trata do uso do pronome de tratamento dentro das instituições públicas. Olha só, a comunicação nesse tipo de local é extremamente formal e requer de nós, servidores públicos, o conhecimento dessa ferramenta linguística. Muitos a consideram ultrapassada e em desuso, mas para nós ela é viva e possui importante funcionalidade no reconhecimento do remetente. Assim fico contente com o serviço informativo que esse meio tem prestado à sociedade, ampliando a visão, o uso da nossa língua portuguesa. Atenciosamente, é o fechamento da carta, né? LES. Vamos lá. Atividade 1 diz o seguinte, caiu na prova do Enem em 2009. O assunto tratado na carta de leitor é sobre, olha aqui, ele quer saber do assunto tratado, né, na carta de leitor. Olha só, esse assunto é a língua portuguesa e a comunicação nas instituições. O texto fala da língua portuguesa, né, e algumas comunicações nas instituições, mas é o assunto abordado? Não é, né? Letra D. O uso formal da língua portuguesa nas instituições, ele fala desse uso formal? Não fala que o assunto é o uso formal dessa língua portuguesa nas instituições, né? Ele quer saber do uso dos pronomes de tratamento nas instituições. Olha, ele fala bem aqui, ó, uso de pronomes de tratamento aonde? Nas instituições. Está no texto, né? Está no texto, né? Gabarito correto, então, galerinha, aí, ó, letra C. Precisa ler mais informações? Só para saber tirar dúvida, língua portuguesa e as ferramentas linguísticas nas instruções, o assunto não, embora ele até menciona a língua portuguesa, né, e ferramenta, né, a informação presente na língua portuguesa nas instruções, que informação é essa? Não cabe, né? Então, gabarito correto da atividade 1, letra C, beleza? Vamos lá? Questão número 2, ou atividade número 2, ele diz o seguinte aí, olha só. De acordo com os argumentos utilizados na carta de leitor, podemos entender que o autor ele está de acordo com a matéria publicada, letra A, contrariado com a matéria publicada, letra B, imparcial em relação à matéria publicada, apoiando a matéria publicada, reflexivo em relação à matéria publicada. Veja bem, temos duas opções aqui, né? De acordo, certo? E apoiando. Qual que é a diferença das duas, hein? Embora as duas sejam, digamos assim, parecidas, né? Ele chega a apoiar a matéria, ele até chega a dar um apoio, sim, a essa matéria. Então, é parecida com a letra A, certo? Então, olha só, mas ele está de acordo com a matéria publicada, né? Ele está de acordo, até mesmo porque ele não tece nenhuma crítica à matéria publicada, tá? Então, gabarito correto aí, letra A, para nossa surpresa, né? Beleza? Então, vamos lá. Atividade número 3 aí, sobre a carta de leitor estudada, podemos afirmar, quanto à tipologia textual, que ela é um gênero predominante o quê? É narrativo, ele é descritivo,
ele é injuntivo, ele é argumentativo ou expositivo? Dê um pause no vídeo aí, galera, para responder. Vamos lá? Gabarito correto da questão aí, a letra D, argumentativo. Essa é aí a função dessa carta, né? A tipologia textual dele é argumentativo, beleza? Atividade 4. Muitos a consideram ultrapassada e em desuso, mas, para nós, ela é viva e possui importante funcionalidade. No trecho, o pronome destacado, nós, refere-se a quem? A língua portuguesa? A revisão, a revista Mundo Educação? As instituições públicas? A comunicação formal? Ou o plural, aos servidores públicos? Nós, quem? Nós, servidores públicos. Gabarito correto, letra E. Beleza? Então, voltando lá, questão número 1, gabarito, letra C. Questão número 2, letra A. 3, letra D. E a 4, letra E. Vamos lá? Vamos seguir? Parte 2 aí da nossa lista de atividades, né? O texto básico que ele nos atribui a trabalhar é o quê? Games, né? Também uma outra carta de leitor. Os pais devem saber que não é apenas nas férias que devem se preocupar com os horários que seus filhos ficam na internet, no videogame ou em qualquer outro meio de entretenimento, e sim durante todo o ano. Por quê? Afinal, contrariando a opinião de alguns pais, a escola apenas ensina os alunos, mas são os pais que os educam. Portanto, não é a escola que fará com que as crianças saiam da frente desses meios de entretenimento, mas sim os pais. Cabe aos pais educarem os filhos em relação a esses recursos, né? Desculpe. Ele fechou com o nome dele aí, né? Felipe Lucchesi, São Paulo, beleza? Atividade número 1, ele já disse aí, olha só. Atividade número 1. O assunto tratado na carta de leitor ele quer saber do que, hein, galera? O assunto tratado na carta de leitor. Que assunto é esse? É a rotina de horários dos filhos nas férias? B, a permanência dos filhos na internet? A irresponsabilidade dos pais e o uso da internet? C, D, a escola e a total responsabilidade da educação, né? O papel dos pais sobre a educação dos filhos. E aí, é rotina, permanência, responsabilidade ou total responsabilidade ou papel? Vamos lá. Olha só, de acordo com o texto, né, esse assunto abordado é o quê? É o papel dos pais, né, sobre a educação dos filhos. Então, questão número 1, atividade número 1, gabarito, letra E. Atividade 2, referindo-se ao entretenimento de criança através da internet, qual a opinião manifestada pelo autor da carta sobre o assunto? Opa, ele quer saber o quê? Qual a opinião, né, do autor? A opinião do autor é: A, papel da escola mediar o uso da internet. A escola e os pais são responsáveis pelo controle do uso da internet. Olha só, ele fala o seguinte: a escola e os pais, certo? A escola precisa de apoio dos pais para mediar o uso da internet. Os pais devem responsabilizar-se pela educação, mediação e o uso da internet. Ele fala aí: os filhos devem conscientizar-se sobre o uso da internet. Vamos ver? Quando ele fala qual é a opinião, é o trecho em que o autor, né, da carta expressa, né, deixa claro, né? Então, ele deixa claro que os pais devem responsabilizar-se pela educação, mediação e o uso da internet, porque cabe a nós, professores, o quê? Ensiná-los o conteúdo diariamente. É claro que a contribuição para a educação nós temos um pouquinho também, né, galera? Tá? Então, gabarito correto, letra D. Beleza? Questão 2, atividade 2, vamos lá. Atividade 3 agora para frente. A carta do leitor, o tempo de permanência dos filhos na internet, cumpre o papel social de quê? Hein? A, responsabilizar os pais.
alertar os pais, alertar a escola, criticar os pais ou criticar a escola? Vamos lá. Então, essa carta, ela dá a ideia de quê? Dá a ideia de alertar os pais sobre determinado fato, ocorrência dentro de casa, que é a permanência do filho na internet ou em equipamentos interativos, né? Então, o gabarito correto aqui, em relação à carta, é a letra D. Atividade 4. O objetivo do assunto abordado na carta escrita por Felipe Lucchesi ele quer saber do objetivo. Quando se fala em objetivo, né, digamos assim, a regra que a resposta do objetivo é o quê? É sempre começar com verbo no infinitivo. Apresentar, refletir, discutir, enfatizar ou refletir. E aí, galera, o que vocês acham? Apresenta uma crítica sobre o uso da internet? Refletir sobre o papel educacional dos pais? Opa, olha só o objetivo. É refletir sobre o papel educacional dos pais. Beleza? Gabarito correto da atividade 4, letra B. Certinho? Vamos lá? Seguindo aí para mais uma outra atividade, a nossa terceira e última atividade, ainda sobre a carta argumentativa, função da linguagem, tipologia argumentativa, enfim. Vamos lá. Atividade número 1. Ele diz o seguinte, nós temos 2 textos para ler, né? Goiânia, 8 de fevereiro de 2018. Olha o que diz. Caro editor, gostaria de parabenizar os responsáveis pela reportagem sobre a região Centro-Oeste, especialmente o destaque feito à Goiânia, capital, onde nasci e vivo até hoje. Os aspectos sociais e culturais presentes na cidade foram brilhantemente descritos no texto e muito bem representados, por meio das imagens que representam tão bem o nosso povo. Atenciosamente, fez o fechamento dele. Beleza. Olha outro texto, Goiânia, 8 de fevereiro de 2018, possivelmente um outro leitor, né? Diz o seguinte, impressionante como foi infeliz a abordagem feita na reportagem da edição anterior sobre o estado de Goiás, especialmente sobre a capital, Goiânia. O texto mostra a completa falta de conhecimento dos autores que expressam opiniões estereotipadas sobre o povo que aqui habita. Lamentável que um texto de péssima qualidade tenha sido publicado em uma revista como esta. Olha só, são 2 textos, obviamente, com ideias diferentes, né? Atividade número 1, ele diz aí o seguinte, ó. As opiniões apresentadas nos textos 1 e 2 são similares, são complementares, são divergentes, são auxiliares ou são imparciais? É óbvio, né? Que elas são o quê? São divergentes, né? Gabarito aí da questão 1 é a letra C, divergente. Lá na atividade 2 diz o seguinte, sobre as cartas de leitor apresentadas, podemos concluir que conclusão que vocês tiraram dessa carta de leitor? Vamos ver? O texto 1 apresenta uma crítica à matéria publicada. Não é. O texto 2 apresenta elogios à matéria publicada. Também não é, né? O texto 1 e o texto 2 apresentam uma visão positiva sobre a matéria publicada. Lógico que não, né? Os 2 textos são opostos. D. O texto 1 aprova a matéria, já o texto 2 desaprova a matéria publicada. Vamos ver se é essa mesmo? Letra E. Tanto o texto 1 quanto o texto 2 são imparciais em relação à matéria publicada. Não tem imparcialidade. Tem um aí que, né, dá as suas opiniões, sim. Tá? Então, a mais correta aqui do gabarito é letra D. Por quê? O texto 1 aprova a matéria, tanto é que há elogios, enquanto que o texto 2 ele desaprova a matéria publicada, tanto é que ele esculacha, né? Atividade 3. No trecho, os aspectos sociais e culturais presentes na cidade foram brilhantemente descritos no texto. Fecha aspas. O autor apresentou seu repúdio à matéria apresentada, apreço à matéria apresentada, descrédito à matéria apresentada, pessimismo à matéria apresentada,
desapreço à matéria apresentada. E aí, o que acontece com esse trecho? Essa parte do texto que ele fala, né? Os aspectos sociais e culturais presentes na cidade foram brilhantemente descritos no texto. Qual que é o que o autor quer expressar com essa ideia, com essa fala, né? Ele quer expressar o seguinte: ele quer expressar o apreço à matéria apresentada, ou seja, ele tem aí uma consideração pela matéria, ele considerou que é uma matéria boa, beleza? Atividade 4, o texto mostra a completa falta de conhecimento dos autores que expressa opiniões estereotipadas sobre o povo que aqui habita. Olha só, em relação ao texto 2. No trecho, a palavra estereotipadas, né, pode ser entendida como equivocada, maldosa, enaltecedoras, depreciativas ou consistente. E aí, galera? Expressa opiniões estereotipadas, quer dizer, nesse sentido, nesse contexto, opiniões o quê? Divergentes, né? Equivocadamente, tá? Então, gabarito correto aqui, letra A da atividade 4, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Tá aí o gabarito para vocês, bem explicadinho, certo? Segunda-feira, agora, segunda-feira vai ser da semana que vem, vai ser a nossa aula no Zoom, beleza? Tranquilo? Então, anotem aí o gabarito para vocês, tá joia? Muito obrigado. Hoje não estaremos presentes no Zoom, porque eu estarei dando atenção aí à segunda série, beleza? Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom. Bom fim de semana e aproveitem a família de vocês, tá certo?